Olá, sejam muito bem-vindos à segunda parte do nosso bate-papo sobre liderança feminina e moda, com duas gestoras maravilhosas, a Grace Lemitz e a Raquel Cerqueira. E agora nós vamos falar, amiga, sobre moda. Ai, eu nem gosto. Mas antes da gente começar nossas perguntinhas, vamos falar o significado de moda. Moda é a expressão de costumes, comportamentos e preferências coletivas em um determinado tempo e espaço, especialmente por meio do vestuário, mas também através da linguagem, música, design e estilo de vida. Já quero começar perguntando para vocês. Vocês acham que a moda pode ajudar mulheres a ocupar espaços com mais confiança e presença? Eu acredito que sim, porque quando você sabe juntar os elementos da moda, você se torna uma presença marcante. Então você deixa ali a sua marca, cada um, né, tem o seu estilo, mas eu acho que você deixa ali a sua presença. Eu concordo. E assim, quando a gente fala de moda, tem uma questão também da maquiagem. A gente pensa que só está relacionado à roupa. E aí quando eu chego no trabalho, às vezes, sem maquiagem, pessoal, eu brinco, eu tô com cara de rascunho, né? Aí todo mundo pergunta, você tá bem, Raquel? Hoje eu falei, não, só tô sem maquiagem. Então a moda vai desde você se atentar à maquiagem, ao cabelo, né? Não só a questão da vestimenta, né? Mas eu acho que tem tudo a ver. Como eu gosto de moda, então para mim é muito mais fácil, né? Mas nem toda mulher acaba gostando do tema, tem dificuldade com o tema, né? Mas o que eu acho que é muito importante para ser esclarecedor aqui é que a moda, ela conta a história, né? Então, Sim. se a gente pensar em toda a história do mundo, ela está relacionada à moda. Quando eram usados partilhos, o quanto que nós não tínhamos fala, até porque mesmo que a gente quisesse falar, não deveria nem conseguir, né? As mulheres de antigamente, por conta... Estavam tão apertadas que não tinha nem como falar. Se usava naquela época, o tecido diferenciava os burgueses de quem tinha poder. Quem era da realeza. Da realeza. E assim foi. Então, assim, mesmo que você não seja um usuário da moda, é muito importante que as pessoas entendam que a moda faz parte da história da vida. E é o que está aqui na definição, né? A moda tem a ver com a cultura, com a música, com o momento que o mundo está vivendo, né? Com as ruas, com o que você vê nas ruas, porque a pesquisa de tendência nada mais é do que você ir para a rua e ver o que está acontecendo, o que as pessoas estão usando, né? Então, é de uma importância absurda e muitas pessoas dizem que é fútil, né? Eu acho que a moda está muito além da futilidade, né? Eu acho que as pessoas precisam estar mais antenadas nesse sentido, né? Da importância realmente que a moda tem. Não só, claro, que a indústria da moda é a que mais polui no mundo, a gente sabe disso, mas não é sobre consumismo, é sobre você saber se colocar dentro, né, da vida e como você vai usar isso da melhor maneira possível. Até quem não gosta de moda acaba seguindo porque vai se influenciando pelas pessoas que gostam da moda. Então, até sem saber, a pessoa vai entrar na moda. É diferente de uma tendência, né? Também vale explicar. Tá na moda, o pessoal fala, mas é tendência, por exemplo, uma bota branca. Você não é obrigado a usar uma tendência. Né? Existem as macros tendências, as micros tendências, aquela que ocupa mais espaço, menos espaço. A gente não é obrigado a ser usuário 100% da moda. Então, é bacana isso, porque realmente acaba ficando muito fútil. Tudo que sai eu compro, tudo que sai eu compro. Não. A gente tem a nossa personalidade e a gente vai adequando a moda com isso. Então, é muito importante esse papo esclarecedor para a gente tirar isso da cabeça das pessoas, da futilidade da moda. Quanto que a moda conta história. Se você quiser entender uma parte de determinada época do mundo, você vai ter uma história relacionada com a forma do vestir que eles tinham naquela época. Uma coisa que é bacana é que ela é circular, ela acaba voltando. Sim. Então, algumas coisas, você com o olhar de saber o que aquilo não vai sair de moda, você acaba fazendo uma compra consciente. Então, a gente sabe que algumas estampas sempre voltam, bota sempre volta, então você acaba fazendo uma compra sabendo que aquilo está em alta, e daqui a pouco ele vai estar em baixa, mas daqui a pouco volta novamente.
O animal print é muito assim, né? O animal Uhum. print é uma estampa que é sempre atual, né? Em qualquer circunstância. Antes era mais ligada ao inverno, mas agora no verão nós vimos em Portugal lá É. quanto a estampa de animal print, né? De onça estava em alta. No verão todo mundo é short, é camiseta, é mule, é sapato, é sandália, enfim, bolsas. Então é um tipo de estampa que você pode ter no teu armário porque Já virou sempre clássico. é sempre atual, né? Então tem coisas que são tendências, sim, que você você medir, né? Eu vou usar, aquilo me representa, porque também tem isso, né? Às vezes as pessoas compram porque está na moda, porque é tendência, né? Aí as E pessoas acaba não usando. e acabam não usando porque não sabem nem combinar aquilo, até porque aquilo não tem relação nenhuma com ela, né? Então, É Fica uma importante, peça solta é. no guarda-roupa, né? é importante você se conhecer, né, que é o ponto que vocês têm falado bastante, e também você saber o que combina com você. Então tem coisas que eu olho, eu acho lindo numa outra pessoa, mas sei que gostaria muito de usar, mas sei que meu corpo não fica legal. É isso. Então eu tenho essa questão da moda, está muito influenciada em você se conhecer e também se deixar experimentar. Que muitas das vezes fala, tá lindo em você, mas em mim não ia ficar legal, mas você nem Nem experimenta. experimentou, exatamente. Então eu acho que também você ficar aberta a experimentar, se permitir, né? permitir. E os permitir. ciclos das tendências normalmente são 20 e 20 anos. Ah, que Só legal. voltam antes, isso através de estudo, né? Só voltam antes se tiver algum personagem de novela muito marcante que traz aquela tendência Aquele, de é. novo, e aí pode ser que volte antes. Mas o certo, se você contar de uma vez que usou determinada coisa, tem 20 anos que teve o auge. Né? Às vezes ele começa uns 4 anos antes para ganhar força para formar 20. Seus estudos que provam. Tem uma pergunta aqui um pouco mais polêmica. Já se sentiram pressionada a se vestir de forma mais masculinizada para ser levada a sério? E se sim, como você lidou com isso? Na verdade, eu não me senti pressionada, eu mesmo me pressionei. O ambiente O te ambiente, pressionou. o ambiente me pressionou. Na Ninguém verdade, especial. como eu trabalho num ambiente que tem muitos homens, eu queria um pouco trazer essa questão da autoridade, não só pelo conteúdo, é claro, mas a autoridade também pela forma de me vestir. Então, dado essa questão, eu tive uma consultoria que para mim foi uma virada de chave. Eu falo que todo mundo tem que fazer, Por porque favor. isso é como se fosse uma terapia. Eu me É. conheci através do meu armário, e aí eu olhei o estilo que eu estava utilizando não era o estilo que eu queria utilizar daqui para frente, né? Então, eu me senti pressionada, vamos colocar dessa forma, a mudar o meu estilo. Não é que eu me desfiz de todas as peças, mas algumas que estavam no meu armário eu nunca tinha utilizado, nada tinha a ver comigo, né? A questão do dramático, tinha muita coisa dramática no meu armário que não tinha muito a ver. Não te representava. Não me né? representava e eu não entendia porque eu não conseguia usar aquela peça. Eu olhava, você tem até dificuldade de dar, né? Você olhava, nunca usei, por que ainda está aqui, Que né? bom que ainda tem uns brechós, né? É, A gente pode vender. verdade. E aí eu fui ajustando meu guarda-roupa para ficar não mais masculinizada, mas trazer uma questão mais sóbria, vamos colocar assim dessa forma, no meu modo de vestir. E aí foi a questão da terceira peça que me ajuda muito com isso, né? Que foi o que eu comentei com vocês no episódio passado. Então, eu acho que foi um pouco disso. Você, Grace. Eu nunca me senti pressionada, mas eu me moldo fácil. Mas eu não, assim, é o que a Raquel tá falando, é um pouco de você se sentir pertencente àquele ambiente, mas eu nunca me senti pressionada a ser mais masculina para colocar a minha autoridade ou me impor como líder. O ambiente às vezes até pede, né? Mas eu nunca, nesse ponto, nunca me senti pressionada, não. Isso começou nos anos 40, né, Gia? Essa coisa do masculinizado para trazer autoridade, para trazer credibilidade com a guerra, né? Com a guerra. Porque as mulheres foram para o mercado de trabalho. Sim. E a única maneira que elas viam era como os homens se vestiam. Então elas criaram essa questão do terninho, né, do blazer, da calça. Até da própria Da ombreira e ombreira. cortar os cabelos. Porque dá aquele ar de imponência, né, de poder, de autoridade, né?
Então, quer dizer, como a história da moda ainda hoje, esse formato, né, do masculino, de nos vestirmos, às vezes de forma masculina, ainda pesa, né? E algumas empresas também têm essa questão de exigir que algumas mulheres acabem se vestindo dessa forma, né? Aí a gente ficou curiosa para saber se vocês já tinham passado o por essa o mais situação. interessante sobre isso é que quando as mulheres precisaram ir para a guerra, que elas começaram a ter fome, né? Os homens ficaram lá 4 anos e elas não tinham referência nenhuma. Por isso que elas buscaram. E quando... Adoro Chanel. E quando a gente fala de mercado de luxo, não é sobre o mercado de luxo, é sobre a Chanel, né? A história da Chanel é muito maravilhosa. E falar de que ela trouxe muita coisa bacana para o mundo feminino, porque ela tirou a clutch da mão, ela foi ela que criou aquela bolsa, ela que trouxe a opção do tweed, porque é uma coisa mais feminina, ou seja, não perdeu a coisa do terninho, mas trouxe um tweed que é uma coisa mais feminina. Então ela facilitou muito a nossa vida, um pouquinho logo depois disso, da guerra, mas mesmo assim a gente tem essa pressão externa, né? De que, ai, é a mesma coisa, para estar elegante estar de escarpão? Não necessariamente. Olha, mas esse ponto que vocês estão trazendo acaba sendo muito importante, porque muitas mulheres têm essa percepção que elas precisam se tornar, ter um tipo de vestimenta Sim. masculinizada, né, para poder ter autoridade. Sim. E eu acho que Conquistar cargos. conquistar mais- cargos, e aí não é bem assim, né? Eu acho Não. que a roupa tem que conversar com a sua estratégia, mas não Sim. necessariamente precisa ter esse tipo de imagem, né? É. E às vezes você pode combinar até uma coisa mais, e aí vocês que são as consultoras, são as especialistas, às vezes eu combino uma saia com um sapato, que é um sapato mais pesado, Sim. aquele que ficou na moda um tempo, né? Que lembra mais o estilo masculino. Então a gente consegue dar uma quebrada na forma de vestir mais romântica, como a Gleice colocou, e trazer uma imagem não masculinizada, mas Mais uma forte. imagem mais forte. Não, e com a tua identidade. Exatamente. Né? Isso. Porque eu acho que a imagem tem que ter a nossa identidade. a As nossa meninas essência. mais jovens, às vezes, quando elas querem almejar algum cargo, elas acabam se vestindo muito assim, Sim. mais igual o homem, até para parecer ter mais idade Uhum. e ter mais credibilidade, ou ter uma fala. Mas eu acho que é importante essa fala com a gente, porque como que a roupa vai te trazer autoridade? Vai, mas está te trazendo fala? Será? Porque aí tem também todo o conjunto, tem a tua postura, Uhum. tem toda a nossa comunicação não verbal, que é muito importante que seja apresentada de forma coesa com a roupa. Senão não adianta, é igual comportamento. Você está Sim. maravilhosa, você fez lá o processo de consultoria, mas você trata as pessoas bem, que a gente adora falar do filme, né? Do Diabo Veste Prada. Que aquela mulher é uma elegante, é pessoa elegante, com só roupas maravilhosas, mas ela tratava as funcionárias Sem super elegância. mal. Sem Elegância elegância. zero, né? Então é a mesma coisa você colocar uma roupa mais masculinizada e não ter atitude para buscar crescimento, né? Mas eu acho que é um ponto que vocês estão colocando aí importante, está me gerando uma reflexão, Por favor. que é a questão de você se sentir segura, né? Então, Sim. quando você se veste, você se conhece, se veste de acordo com a sua personalidade, e isso te traz mais segurança. Sem dúvida. E eu acho que a questão, o que diferencia, o que faz você crescer profissionalmente, é a questão de você estar segura com você mesmo. E a roupa te ajuda nesse processo, né? Você está se sentindo bonita, né? Está se sentindo pertencente daquele lugar. Exatamente. Então, acho que o que você precisa, na verdade, é segurança, ouvindo um pouco vocês colocarem aqui. Não, é segurança profissional, né? Da tua Exatamente. capacidade profissional, de você estar merecendo estar ali, Sim. né? E estar se vestindo da forma que você acha, dentro da tua essência. Então é uma combinação perfeita para você estar segura e estar ali plena, né? Para assumir aquele... Eu acho que isso está muito ligado também à autoestima, porque quando a sua autoestima está baixa, você acaba se influenciando pelo todo e você tenta se adaptar àquele todo. Quando a sua autoestima está alta, realmente forte, você impõe ali a tua autenticidade, fala, não, eu consigo pertencer a isso mesmo sendo autêntica, se vestindo como eu me visto. Você imagina, eu toda feminina,
romântica No mundo da dentro TI. de TI vestindo terninho. Eu não me vejo dentro de um terninho. Eu gosto, mas tem sempre aquela peça mais feminina, uma manguinha coisa mais mais bufante, colorido. um brinco mais feminino, um rosa. Então, é adaptar, né, essas questões, mas acho que nos anos 80 e 90 isso era muito forte. Muito. Muito forte. Hoje a gente já vê isso Hoje muito a gente menos. já tem essa sensibilidade até para os homens estão mais permissivos de se vestir de formas não tão formais, né? Você vê que eu acho que o único ainda que se mantém muito formal é o mercado financeiro. Verdade. Todos os outros deram uma flexibilizada boa. A pandemia também colaborou Trouxe muito, né? A isso. pandemia deu, vamos dizer assim, uma relaxada até Demais. num ponto negativo que eu acho, né? Porque as pessoas começaram a ficar um pouco mais desleixadas de alguma forma, né? E até muitas empresas acabam pedindo palestras, essas coisas exatamente por isso, porque as pessoas ficaram muito tempo em casa e agora quando retornaram ao mercado de trabalho, já não retornaram como antes, então já estão mais relaxados, vamos dizer assim, da forma como se vestem. Então tem que colocar as coisas um pouco mais no lugar, assim, né, nesse momento. O ponto que você colocou é legal, porque eu sempre tenho esse cuidado de me maquiar, mesmo quando eu estou trabalhando de casa, porque eu acho que passa uma imagem, né? É ruim você chegar numa reunião com um rosto amassado, uma cara As descansada, pessoas né? olham mais o seu rosto no online do que presencial. Não, eu Porque falo- tá ali, ó, na carinha. Eu falo muito isso, porque tem a presença digital agora, que é um dos pilares da consultoria, né? Então, a presença digital fala muito isso, que nós temos que ser online o que somos offline. Então, não adianta você se apresentar maravilhosamente bem, pessoalmente, e na hora de uma reunião online você tá ali descabelada, com um lápis fazendo um coque, né? Quer dizer, às vezes, e acontece muito também de entrevistas de contrário. trabalho, por exemplo, que Ao as pessoas... contrário, né? Minha irmã passou por uma ao contrário. Que a menina mandou o currículo com a foto. Quando Eu a ia pessoa- falar isso agora. Então, eu achei que Não, ia- mas fala, você tem mais propriedade. Gente, quem é essa pessoa? Querida, Entrou chama a sua outra irmã. pessoa na entrevista online, ela falou, mas olhou pro currículo, olhou pra cara da pessoa, olhou pro currículo, fulana de tal, sou eu mesma. Outra pessoa, aqui ela estava super produzida, ou seja, ela fez uma foto profissional e ela na hora não se preocupou da entrevista online. Porque era digitar. online. A questão do Bacana. filtro Eu passo também muito atrapalha. por isso. A questão dos filtros atrapalham muito. Então, acho que o E se filtro. transforma em outra pessoa. E aí a pessoa esquece, né, que é um filtro. Nem tudo na presença não tem filtro, né? Não tem. Então, acho que Você atrapalha. falou sobre isso, eu passo muito por isso. A gente faz muita entrevista online. E essa coisa de botar uma foto no currículo. Nem todos os currículos têm foto, mas botar uma foto e depois você abre a câmera e a outra pessoa, acontece bastante. Não, isso. E dá isso- uma decepcionada. Por quê? É a tua primeira impressão. E às vezes você perde a oportunidade. Eu não sei, as pessoas não acreditam, mas você já vai ouvir aquela candidata ali um pouco menos de credibilidade. Porque foi a primeira impressão, foi ruim. Ela pode ser ótima, mas já dá um pouco menos. Porque as pessoas acham que porque estão na frente da tela do computador, sabe, não tem necessidade, não. Não preciso. Porque acham que o currículo é muito bom também e eu não preciso me preocupar com a minha imagem. Então, é isso que a gente vem debater muito aqui no programa para isso. Quanto é importante o teu currículo ser bom, claro. Você ter propriedade do que você fala, mas se você também não tiver uma imagem que represente a empresa ou que conecte com toda essa tua capacidade, como que você consegue evoluir, né? Principalmente eu que trabalho na área de Customer Experience, eu sempre falo para o meu time, né? A gente tem que estar sempre pronto para um momento em que a gente vai ter que falar com o cliente. Então, nós somos Customer Facing. Então, ou é online, o cliente vai ligar, e eu acho de muito bom tom você sempre que falar com o cliente, manter a câmera aberta. Sim. Se o cliente não abrir a câmera, é uma opção dele. Mas eu acho que você tem que se apresentar, você tem que se mostrar. Você está representando a empresa. Então, manter aquela imagem sempre maquiada, com o cabelo,
né? Não precisa ser o melhor cabelo, né? Um Não. cabelo de festa, mas um cabelo, Arrumado. né, arrumado. Você Penteado pode pelo até estar menos, com a parte de baixo do pijama, mas a parte de cima igual o William seja Bonner, né? apresentável. Tem que estar arrumadinho. Então, isso já aconteceu, inclusive, na empresa. E eu estou sempre arrumada. E um vendedor falou, olha, não tem quem vá comigo para um cliente, para um almoço com um cliente, você não quer ir comigo? Eu falei, vou te dar apoio. Porque eu estava pronta para encontrar com um Qualquer cliente. pessoa. Você tem que estar sempre pronto para qualquer oportunidade. Isso aí. E aí você não sabe quem vai chegar na empresa, se vai chegar um diretor, se vai chegar um presidente. Imagina você estar na empresa naquele dia que você está de calça jeans e camiseta e tênis, porque tem muita gente que vai hoje para a empresa assim, e chega alguém importante. Qual é a imagem que você está passando para essa pessoa? Aí você dentro de um escritório, a gente já se deparou com isso, né, Gi? Dentro de um escritório, aí tinham várias mulheres assim nas suas mesas, aí uma descalça andando pelo escritório. Não, e sabendo que a gente ia chegar. Porque assim, uma coisa tá ali, só aquela equipe pequenininha, sentadinha, mas você tá sabendo que vai receber uma pessoa de fora. E duas mulheres que vão falar, vão fechar a palestra aí para dar pra gente. Uma aqui, assim, só faltou estar com o pé lá em cima da mesa. Só faltou Não tem aquela como a gente não cruzadinha. reparar, Sim. até para poder entender, por isso eu Bom, eu tá tive que explicado, sair de tá lá e falei, explicado. tá explicado, Kátia, por causa da palestra que a gente Mas sempre tem aquela desculpa da falta de tempo, né? tem. As pessoas me perguntam, Raquel, você sempre escova o cabelo todos os dias? Eu falei, escovo, faço um babyliss para dar uma arrumada nesse cabelo. E aí perguntam, nossa, você acorda que horas? Eu acordo meia hora antes só. Meia hora antes de sair. Eu me arrumo em 30 minutos, mas é tudo planejamento. É. Então, sabendo que eu trabalho presencial 4 vezes por semana, eu já separo mais ou menos as roupas que conversam entre si para eu poder, para poder me facilitar. Claro. Porque as pessoas comentam, mas amanhã pode chover, amanhã meu humor pode mudar. Mas aí você monta um planejamento que faz uma adaptação. Então, tudo é o planejamento. Exatamente. É bem isso. Você já usou a roupa como uma extensão de uma mensagem que queria passar em uma reunião ou apresentação? Dê um exemplo pra gente. Olha, na verdade, eu gravo muitos vídeos, faço outras entrevistas, mas não com esse tema. E aí eu já recebi algumas dicas do tipo, Raquel, não coloca uma roupa estampada ou uma roupa quadriculada. Então, eu sempre, numa entrevista, né, eu penso qual roupa vou colocar, penso exatamente na reflexão da imagem que eu quero passar naquela entrevista. Então, se eu vou falar alguma coisa mais séria ou alguma coisa relacionada a determinado ambiente ou algum produto, eu já penso na roupa que transmitiria bem essa imagem, né? Então, da última vez, eu montei as fotos, né, para poder sair nas entrevistas que a empresa publica. Eu levei vários looks e falei, olha, se for falar da questão do gênero feminino, você vai usar essa foto aqui, porque eu fui direcionando as fotos, levando em consideração o tipo de tema que eu gostaria de explorar. Então, eu acabo fazendo da minha roupa um pouco da extensão da mensagem que eu quero passar. É bem isso. Eu já, mais no online. Então, às vezes você está no online, no dia a dia, em casa, e você está com uma camiseta básica. A camiseta básica é um coringa, porque eu coloquei um colarzão e aquilo ali já ficou uma coisa mais apresentável, mais sofisticado. Então, você botar um brinco, né? Você pode combinar isso com acessórios. Eu acho que o acessório fala muito e Sem dúvida. Uma peça que você pode usar tanto numa roupa básica esportiva quanto numa roupa chique. Então, eu uso mais os acessórios como essa extensão. Maravilha. Para o online é muito legal, né? Você acaba explorando o a acessório. gente, quando vai atender, né? Assim, é igualzinho a vocês. A gente vai atender um homem que tem uma filha pequena e vamos dentro da casa dele. A gente já foi mãe, sabe como que é esse momento de filha pequena, aí essas mulheres vêm atender o meu marido. Então, a gente se preocupa na roupa que a gente vai entrar na casa dessa pessoa. A gente entra na Do primeiro intimidade, contato. né? Então, tudo isso a gente usa a roupa total para passar todas essas mensagens. Para mostrar extensão, seriedade, né? Pra Inclusive nas mostrar... apresentações. Sem dúvida.
Quem é a empresa, a cor da empresa, para não ir com a cor da empresa, só se for uma exigência da empresa também, porque aí parece que, tipo, nossa, eu vou lá no Bradesco de vermelho, por exemplo. Parece que fica muito, sabe? Não é legal você ir com a cor da empresa, também outra dica de ouro, se for dar uma palestra para uma empresa externa, não ir com a cor da empresa, porque fica muito combinandinho, e isso não é legal, exceto se te darem, vamos te dar uma roupa para usar, para ficar com a camisa do time e tal, aí tá tudo bem, aí faz parte. Legal. E falando até moda, estamos lá, né? Mas a gente quer saber se vocês têm uma peça coringa, aquela que te dá confiança para dias desafiadores. Você fala, essa aqui me deixa forte. Olha, eu tenho uma blusa. Olha, vou dar uma dica também que a minha psicóloga me deu, né? Quando vai acontecendo passos na sua vida que você foi reconhecida ou você conquistou algo que você estava buscando muito, de você comprar alguma coisa, alguma peça que você olhe e fala o seguinte, essa peça para te remeter tudo que você passou para poder conquistar aquilo. Né? E aí, na época, quando ela me falou isso, ela toda vez me perguntava, já comprou essa peça, Raquel, para você lembrar tudo que você passou para poder conquistar aquilo? E aí, você falando disso, tem uma peça que eu gosto muito, que é muito antiga, que tem babado, mas é uma blusa que é social de botão, que aí eu coloco um blazer, né? Coloco uma saia, e ela é um pouco coringa minha também, eu tenho dificuldade de desfazer dessa peça. Porque eu gosto muito de uma loja que nem existe mais, Moda Mania. Eu lembro. É muito antiga essa blusa, mas eu tenho dificuldade. Bem conservada a roupa, Moda Mania já fechou bastante tempo. Talvez seja porque essa peça me remete às minhas conquistas, a etapas difíceis que eu passei. E a relação afetiva também, né? Exatamente. Coragem, né? Você ancora ali Sim. e acaba... Não se desfaz, não. Se ficar um pouco enjoado dela, coloca dentro de uma caixa com uma folhinha de loiro. É verdade. Que não deixa dar cheiro. Deixa ela um pouco, depois tu resgata ela de novo. Sim. Eu acho que o que me dá essa confiança é sempre um blazer. Eu não sei se isso tem a ver com a questão do corporativo, de que eu sempre vi as pessoas de blazer sempre como pessoas, né, com cargos mais altos. Pode ser por isso, mas é completamente inconsciente. Mas o blazer, ele me traz realmente essa confiança, né, essa segurança. Para esses momentos mais difíceis. Será que é por isso que eu tô de blazer? Tá difícil, né? Tá bom, né? Não, tá um papo super gostoso. E você tem, Kátia, uma peça assim, para momentos desafiador? Dentro do seu guarda-roupa? Eu também gosto de blazer. Eu gosto de blazer. Mas, assim, momentos desafiadores. Eu acho que pode ser o blazer, sim. Uma peça específica não tenho. Não tenho uma peça específica, mas é isso. Eu acho que o blazer te dá essa terceira peça, né? Te dá essa segurança, né? De você... Parece que você bota aquela capa, né? Aquela armadura e vai. Você tá com uma calça jeans, uma camiseta, bota um blazer, fica bem arrumada, né? Então, eu acho que é uma peça realmente que te traz uma sofisticação. É verdade. É uma composição bem, bem interessante. Que conselho você daria para uma mulher que ainda acha que cuidar da imagem é futilidade, mesmo estando em posição de liderança? Olha, imagem é tudo. É o que a gente tem falado bastante, assim, a imagem, ela vem antes de você. Ela chega para te apresentar. Então, uma pessoa que não te conhece, ela te julga. As pessoas são julgadoras. A pessoa, ela vai te julgar nessa tua primeira impressão. Então, você tem ali, logicamente, né? Você tem que ter todo o conteúdo depois, né? O que a gente sempre tem falado aqui. Mas a imagem, ela vem antes, ela precede o que você tem para dizer. Então, você está sendo avaliado por todos que trabalham com você. Então, para você ter uma oportunidade, eu costumo dizer que você tem que se vestir de acordo com aquilo que você quer ser. Então, não do que você é hoje. Qual a posição que você atua?
A posição que eu atuo, não lido com cliente, não... então eu vou me vestir com um tênis, uma calça jeans, uma camiseta e tá tudo certo. Mas é assim que você vai se apresentar quando você estiver no seu próximo nível? Então você tem que se apresentar como você gostaria de estar no seu próximo nível. Então eu sempre pensei dessa forma e eu acho que é assim que a gente tem que se apresentar, não só no trabalho, mas na vida. Agora eu me lembrei da nossa professora de consultoria de imagem, falando que ela teve um dia que ela acordou, que ela não estava legal, e ela foi para academia, né? Aí ela colocou qualquer coisa e foi. Cabelo todo desgrenhado, ela falando, eu não acordei bem. Quando eu chego na academia, eu encontro aquela pessoa que não poderia me ver daquele jeito. Aí meu Deus, e agora? Porque eu tenho uma passagem sobre isso. Eu penso na minha roupa até para ir na padaria, mas não é uma coisa assim, vou colocar aquela blusinha. Não, é meio que no automático, vou na padaria. Eu tava mal, com febre, tava gripada, péssima, deitada, derrotada naquele dia, mas tinha que levar minha filha na escola. Eu tava de moletom, não saio de moletom. E tá tudo bem quem sai. Não tô aqui fazendo críticas neste momento. E eu tava de moletom porque eu tava deitada. E aí, coloquei só uma sapatilha no pé com aquela cara que a pessoa não dormiu direito, resfriada. não botou brinco? Não coloquei nada. Não colocou brinco? Ela falou assim, gente, como é que essa pessoa pode... Ela nem botou um brinco. Que isso, gente? Cadê o brinco dessa pessoa? Faz toda a diferença na roupa. Tira o acessório ali da Raquel, pra dar uma outra apagadinha, né? Coloca, acende. Tem uma arquiteta no meu prédio e os elevadores são exclusivos do andar. Então eu só encontro com aquelas pessoas Da coluna. Da coluna. Eu encontrei com ela. Gente, eu não consegui olhar pra baixo. E ela assim, a minha filha é pequena, que linda, vai pra escola. Eu juro, eu não consegui olhar pra cara dela. Assim, eu de moletom, mas eu falei, não, arruma um pouquinho, mas se ela vem na A gente cara... nunca encontra ninguém. E No ela dia é aquela que não mulher pode... cheirosa, elegante. E às vezes ela é super elegante. Ela tá de saia de couro com tênis, ela é super descolada, que eu acho que tem tudo a ver com a profissão dela também, super criativa. Eu não olhei na cara dela. E ela segurou a porta pra eu sair, e eu saí assim, e falei, dá tchau pra tia, filha. Tá aqui, ó. Pra pegar o carro. Aconteceu isso comigo. Nunca mais na vida. Tem que acontecer a primeira vez. E você não falou pra gente. Olha, ela já colocou tudo, né? Porque fica até difícil eu contribuir depois da fala dela, mas eu concordo plenamente. Eu acho que faz parte, quando você vai comprar uma casa, você faz todo um planejamento. Então, se você pensa em crescer dentro da sua carreira, você tem que fazer um planejamento, inclusive da sua imagem. Então, é um pouco o que ela falou, você não tem que pensar se vestir como você, na posição que você está hoje, mas na posição que você quer alcançar. E aí tirar um pouco daqueles mitos, né? Eu não tenho dinheiro para isso, ou não tenho tempo para me arrumar, ou não tenho gosto, não sei combinar peças, aí está a consultoria para poder apoiar. E não é difícil, é simples. Eu acho que as pessoas complicam muito. Acham que eu só sei combinar preto. E a consultoria tira um pouco esses rótulos que as pessoas criam dentro da cabeça. Então, eu acho que fazer um treinamento, um curso de consultoria acaba ajudando muito. É verdade. Eu quero falar agora uma outra coisa assim, meio para pensar mesmo. Como que, através da moda e do vestir, vocês acham que pode humanizar a liderança? De fazer com que essas pessoas te vejam, não nesse lugar aqui, nesse lugar também de respeito, mas que você possa ser humana, ser acessível, que os meus colaboradores possam vir até mim. Eles não tenham medo de falar comigo. Como que a gente consegue humanizar, mesmo usando a moda e o vestir na liderança? É um pouco do que a Raquel está falando em relação a... Você tem que ser acessível. E como que você é acessível? Você entra numa... Você tem que falar a linguagem das pessoas que estão trabalhando ali com você. Então, tem pessoas que só usam marcas extremamente caras, e aí você se distancia, né, do pessoal que trabalha com você. Você não repete roupa, então você se bota num outro patamar, inacessível. E as pessoas realmente criam aquele bloqueio. Então, acho que para você se mostrar mais acessível saber usar de forma consciente
roupas e acessórios em que sejam acessíveis de preço até pelas pessoas com quem você trabalha. Isso vai fazer com que a pessoa seja acessível a você. Repetir roupas. Isso é uma coisa que eu vi uma reportagem falando da Michelle Obama. Uma vez ela deu uma entrevista com uma roupa da H&M que custava $34. Gente, essa mulher ela pode ter a roupa que ela quiser, no preço que ela quiser. Mas ela ali estava se mostrando acessível e ali mostrando que eu sou gente como a gente. Então, ela sempre é assim, meus exemplos na ela palestra. é o meu exemplo de liderança feminina acessível. Então, eu acho que isso humaniza muito, não te deixa num pedestal por estar na liderança. Porque a liderança em si, hierarquicamente, você já está numa posição acima. Mas você não precisa se comportar de uma forma soberba, né? Eu acho que é mais essa questão. Eu acho que o mundo veio evoluindo muito, né? E a questão de você colocar alguns elementos na sua roupa te ajudam a trazer um pouco essa imagem que ela está colocando de acessibilidade, né? A questão de você, claro, tem que ir tudo planejado, né? Claro. Você vai fazer um trabalho com time, um workshop com time. Não faz sentido o time inteiro de tênis e você com salto alto. Então, você vai ajustando. Isso não quer dizer que você não vai ficar elegante. Você coloca um blazer, uma calça jeans, um tênis. Então, você vai colocando dentro do seu look elementos para poder trazer um pouco da questão da acessibilidade. Eu ouvi dizer que o cabelo mais ondulado traz uma questão dessa. Então, meu cabelo era totalmente diferente como é hoje. Por isso que eu faço babyliss todo dia. Para poder trazer essa questão de movimento. Isso. Então, acho que até a roupa, né? Você pensando no tipo de roupa que você colocar, ajuda a trazer, incluir esses elementos que mostram que você está mais acessível. Vocês que entendem mais devem... Além de você transmitir isso para o outro, você traz isso para você. Sim, claro. Você fala, às vezes você precisa estar num dia mais criativo. Traz essa criatividade na sua roupa, que a criatividade acaba vindo. Precisa de mais acessibilidade, ondas, tudo que tem mais movimento, você faz as pessoas se movimentarem também para poderem querer falar com você, tirar dúvida, se é o caso, porque se tem um dia que você precisa ficar mais isolada, esse é o dia para você com aquela roupa cinza mesmo, para ninguém nem olhar para você, porque você precisa se concentrar ali naquele projeto. E tá tudo bem, é usar todos esses elementos de cores e designers da imagem a nosso favor. Eu até não tem nada a ver com liderança feminina, eu até já perguntei isso para o Luiz. Falei, Luiz, e a percepção que a gente tem é muito importante, mas o dos outros é melhor ainda, sobre nós. E às vezes somos surpreendidas. Somos surpreendidas. Nós fizemos... Ele é um cara que eu recebo muito feedback das pessoas que eu falo, que ele é um cara acessível e que as pessoas gostam dele. Estou falando dos funcionários, né? De uma forma geral. Eu falei, você acha que você tem essa mesma comunicação tão acessível com os seus gestores? Então é um ponto, né, sempre para a gente se interrogar, porque às vezes a gente não tem com um e tem com o outro, tem com um e não tem com o outro. Como que equilibra esses dois? Que é diferente. Porque aqui como você disse, a gente já está nesse nível aqui, quando eu converso com os meus colaboradores. E a pessoa que está lá em cima. Mas será que se eu não tiver muito também, ele não acha que eu estou muito querendo aparecer? E aí cada um conhece um pouco mais do seu gestor para poder falar sobre isso. Aí ele, eu vou pensar nisso melhor depois. É a resposta dele. E tem pesquisas e tem dinâmicas que você pode fazer com que teu time traga isso sobre você, se você, claro, estiver aberta em ouvir, né? Sensacional isso. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas realmente essa é uma boa reflexão, principalmente para quem está em cargos de gestão, né, de primeiro e segundo nível, porque você está ali num sanduíche, você está entre o seu time e entre, né, os diretores e tal, então isso é bem legal para pensar realmente. Se a tua imagem está condizendo igual para todo mundo te conhece igual, pensa igual sobre você, quem está lá e quem está aqui, é verdade? E às vezes não, tem sempre um ruído na nossa comunicação, né? É verdade. E eu queria que vocês também falassem pra gente o que é a moda. A moda. Pensou que é a moda na sua cabeça? Fale. Moda pra mim é... Para mim, moda é um hobby.
Um dia, quem sabe, eu vire uma profissão. Mas eu gosto muito de moda, então para mim eu acompanho, pesquiso e eu acho que ela acaba de alguma forma ajudando na questão da minha criatividade. Sim. Porque tudo que você gosta, se interessa, e você não fica só naquele processo, você pesquisa, você lê a respeito, acaba te ajudando. Então, para mim, a moda é um hobby, eu gosto muito. E acho muito bacana quando, de fato, as pessoas utilizam ela a seu favor. E para você, moda é? Eu acho que a moda é você saber estar aberto para o novo, experimentar, inovar. As pessoas que são muito engessadas, elas não querem saber o que está se passando, quais são as novidades. Então, quando você começa a se adaptar, se deixar levar pela moda, né? Isso significa que você é uma pessoa adaptável, que você é uma pessoa flexível, que você é uma pessoa acessível. Então, a moda, para mim, é sofisticação, é adaptabilidade, é acessibilidade. E aí, Kátia? Moda para você? Eu acho que é soma de tudo que elas já falaram e foi o que eu já havia dito anteriormente, né? A moda tem uma importância muito grande na história, né? Está dentro da nossa cultura, está dentro da música, do momento do país, ou quando ele está numa guerra, enfim. Eu acho que é uma soma de tudo isso e é basicamente isso para mim. É, uma forma de expressão, né? É uma forma de expressão. Quando a gente fez um curso de... Foi quando veio a nossa ideia, para vocês saberem. A gente, quando fez um curso de comportamento, contei isso lá no início, lá em Nova York, veio a ideia da gente fazer o podcast para desmistificar essa coisa da consultoria, de ser fútil, de ser caro, de ser para poucos, e trazer profissionais que pudessem falar, como vocês falaram aqui brilhantemente com a gente, o poder da imagem. Então, como que a moda em especial, ela tem essa forma de expressão. Então, você pode expressar um movimento, as cores, né, com o movimento, a forma que você tá, tô feliz, não tô feliz, tô triste. A gente visitou muitas galerias de arte, né? A moda está na arte, nas cores daqueles quadros, daquelas, sabe? É uma coisa assim. Esse curso especificamente abriu um leque de possibilidades para a gente saiu com a cabeça fervilhando, sabe? Nossa, é tão importante, é tão real, né? Na vida, né? O que a gente veste, o que a gente gosta dentro da nossa essência, enfim. E abriu, né, tanto o nosso olhar para tanta coisa. Vocês colocaram, acho que uma palavra melhor do que eu coloquei, né? Porque hobby parece que é algo tão assim, mas eu acho que é uma forma de se expressar. E aí você não se expressa só com a sua imagem, sua roupa, mas também com os elementos que você coloca em casa, né? Que acabam conversando, né? Então, agora eu estou refletindo aqui, a minha casa era totalmente colorida e agora estou colocando ela um pouco mais sóbria. E tem a ver com o momento que eu estou vivendo agora. Exatamente. Então, a moda, ela se expressa na roupa, se expressa na decoração da sua casa, na forma, na sua atitude, nas suas escolhas. Então, acho que moda é um pouco disso. É bem complexo, né? É muito complexo. Mas é muito fascinante ao mesmo tempo, Sim. né? É isso aí. Tá acabando, né? Pois é. Eu vou ter que ir fazer a nossa última pergunta. Por favor. Eu quero saber de vocês qual a relação vocês têm com a sua imagem pessoal. Que relação você tem com a sua imagem pessoal, Grace? Olha, eu passei por um período de autoconhecimento profundo, e aí foi quando eu fiz também a minha análise de cores e tudo, e como a Raquel falou, né, assim, é importante a gente se conhecer para a gente saber os nossos gostos. Eu passei por anos de relacionamentos abusivos, então isso destruiu muito a minha autoimagem. Depois de muita terapia, depois de muito autoconhecimento, hoje, assim, a minha autoimagem, a forma com que eu lido com a minha imagem é excelente, assim, eu me aceito, eu sei quais são as roupas que eu posso usar com o tipo de corpo que eu tenho, que isso é super importante, né, não são só as cores, mas
o seu tipo de corpo fala com cada tipo de roupa. Então, é você saber respeitar o seu corpo. Não querer que coisas da moda ditem a forma como que você tem que se vestir. Mas é usar a moda a seu favor. Como que o seu corpo consegue receber aquilo que você gosta. E ir se adaptando. Então, assim, hoje, assim, eu estou madura o suficiente para ter essa relação muito boa com a minha autoimagem. Ai, é tão bom a gente se olhar e se reconhecer, né? Sim, você se olha e é isso que eu tô gostando do que eu tô vendo. Exato. Né? É muito bom. E você, Raquel? Como a Grace colocou aqui, eu também todo mundo viveu seus altos e baixos, né? E quando eu era mais jovem, eu mudava toda hora o cabelo, tava numa época de descoberta, né? Experimento. Né? A gente vai experimentando e depois vai chegando a uma certa idade, já não dá para experimentar tanto, porque senão o cabelo não recupera, nada recupera. Então, a minha autoimagem, como eu me conheço muito bem, sei o que me veste bem, isso me traz muita segurança, né? Então, quando eu vou participar de alguma reunião, eu sei que eu não preciso me preocupar com a minha imagem, porque eu sei que eu estou vestida da forma que eu precisaria estar naquele momento, né? Porque foi tudo planejado, foi tudo construído. Então, acho que isso acaba me dando muita segurança em relação a mim como pessoa, como mulher, como profissional. Então, acho que você se conhecer, você passar por esse processo é muito importante para você como pessoa, como profissional. Ai, que bom, é isso mesmo. Terminamos. Ai, que pena, foi maravilhoso, né, receber ter vocês. aqui. Quero agradecer, né, o tempo de vocês. Sei que vocês são mulheres ocupadas, são mulheres de liderança, né? Então, muito obrigada por terem vindo. Foi ótimo nosso papo, né, Gi? Maravilhoso. Muito esclarecedor, muitas trocas boas, né? A gente sempre aprende muito, né, nessas conversas que a gente tem. É uma troca gostosa e a gente sempre aprende muito. Então, obrigada, viu? Meninas, obrigada mais uma vez, tá? Foi um prazer ter vocês aqui. Ai, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Foi, assim, um papo super gostoso. Passou tão rápido, né? Mas foi uma delícia. Obrigada. Que bom. Eu que agradeço também o convite. Prazer conhecer aqui a minha companheira de entrevista. Dizer que saí com várias reflexões, coisas que eu nem tinha pensado, né? Como a Kátia colocou, a gente aprende sempre um pouco. Então, gostaria de agradecer aqui todo esse nosso bate-papo. Obrigada a vocês. Que bom. E a gente aproveita para pedir para vocês seguir a nossa rede social, @imagem é tudo consultoria. Compartilha, comenta. É muito importante a interação. E hoje é o nosso último episódio dessa temporada. Aguardem que vem mais novidades por aí, hein? Muito obrigada. Estamos aguardando vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.